E no vídeo de hoje veremos uma carteira com 5 ações utilizando uma maneira fácil de selecionar ações que inclusive um dos maiores investidores da história, Warren Buffett, acaba utilizando. Veremos uma carteira previdenciária montada com somente 5 ativos que é capaz de gerar bastante dividendo com segurança. E você que deseja aprender a investir em ações, selecionar boas empresas, identificar oportunidades, saber quando comprar uma ação que esteja atrativa, aproveitando alguma assimetria, está disponível o meu treinamento. Para você que quer ter uma boa rentabilidade, acelerar o seu processo, principalmente você que investe pouco e vai investir por bastante tempo. É necessário investir de forma certa para potencializar os seus resultados e alcançar a liberdade financeira de forma mais rápida. Então tem diversas aulas nesse treinamento. São aulas que vai te ajudar a você identificar oportunidades, identificar o lucro, o dividendo projetado, o preço teto e diversas outras análises bem úteis. E também vou adicionando novas aulas de acordo com as sugestões de vocês. Além disso, você terá acesso a uma planilha de preço teto, um checklist para encontrar assimetrias ou oportunidades, um formulário para enviar sua carteira e ser analisado em vídeo, um formulário para mandar sugestão de novas aulas e um link para participar no grupo do WhatsApp para trocar informações sobre o dia a dia da bolsa. Então já aproveita, garanta sua vaga com acesso vitalício antes que tenha reajuste nos preços. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Então como que eu selecionei essas ações com somente 3 critérios? Eu fiz uma adaptação, utilizei a estratégia da Magic Formula do Warren Buffett, em que tem o foco no ROI e no ROIC, indicadores de rentabilidade, ou seja, focando a geração de valor das empresas. Também vou selecionar empresas com dívidas controladas e também, por fim, com um PL, um preço sublucro e um preço teto com margem. Com somente 3 critérios já conseguimos selecionar boas empresas. Essa Magic Fórmula do Warren Buffett, ele costumava dizer que investir é simples, mas não é fácil. Assim é a fórmula mágica, uma estratégia descomplicada para a seleção de ações na bolsa de valores. A sua origem, na verdade, vem da obra do Joel Greenblatt, um dos maiores investidores do mundo, fundador da Gotham Capital e de diversos livros. Essa premissa tem o foco no ROIC ou então no ROI. Basicamente, acaba avaliando o critério de eficiência de uma empresa para gerar lucros em relação ao capital investido. Ou seja, o indicador mede a lucratividade da empresa e o potencial de geração de valor das empresas em relação ao valor aplicado. Por exemplo, digamos que você tenha R$100 para investir em um pequeno negócio. Esse é o seu capital investido, ou seja, o dinheiro que você vai usar para fazer mais dinheiro. Nesse cenário, você tem duas opções. A opção A seria você investir R$100 em uma máquina de pipoca e essa máquina consegue te gerar de lucro R$20 todos os meses. E a opção B, você investe R$100 em uma máquina de sucos e essa máquina te gera R$15 de lucro todos os meses. Ou seja, com o mesmo capital investido, você consegue uma rentabilidade melhor na opção A. De maneira simples, é isso. Você conseguiu um ROIC de 20% na opção A e um ROIC de 15% na opção B. Mas e o ROI vem da onde? O ROI é retorno on equity, ou seja, retorno sobre o patrimônio, porque tem empresas que não têm dívidas, já tem um patrimônio muito bem constituído, uma dívida muito baixa e naturalmente não precisa captar dívidas. Então você mede o retorno com base no próprio patrimônio que a empresa já tem. Agora o ROIC geralmente é mais utilizado em empresas que têm dívidas, capta uma dívida para poder fazer investimentos e esse ROIC acaba medindo a rentabilidade desse investimento que foi captado através de dívidas. E por que também selecionamos empresas com dívidas controladas? Quero pegar o exemplo da Taesa. Recentemente ela teve um corte no seu payout, passando para 75% do seu lucro líquido regulatório. A base de cálculo é menor e também o payout. Isso porque a sua dívida se elevou bastante. A empresa precisa reduzir suas dívidas para captar novos investimentos e continuar crescendo. E ao mesmo tempo precisa reduzir a distribuição de lucros em forma de dividendos. Então geralmente empresas que têm uma dívida muito alta não conseguem pagar um bom dividendo porque precisa pagar essa dívida, precisa ter fôlego para o seu caixa e também se quiser crescer com outros investimentos não consegue porque já tem muitas dívidas. Então empresas muito endividadas geralmente o dividendo ou oscila muito ou é muito baixo.
E o preço teto acaba indicando o valor que nós podemos pagar para receber um dividendo mínimo. Já que estamos falando de uma carteira previdenciária, acaba ficando de uma maneira bem assertiva se analisado com outros indicadores, principalmente a dívida e principalmente também ROI e ROIC. E ao mesmo tempo, claro, o PL acaba indicando junto com o preço teto se a ação está muito cara. Geralmente um PL muito alto acaba indicando que a ação está muito cara ou então caiu muito o seu lucro em relação ao seu preço, ou então o preço acabou subindo muito em relação ao seu lucro. São indicadores proporcionais, preço em relação a lucro. Dito isso, a primeira ação que eu selecionei foi o Banco do Brasil, uma ação num PL bem modesto de 5 vezes. Se fizermos o projetivo ficar ainda menor. O que seria esse PL projetivo? Basicamente, pegamos o lucro projetado e dividimos pelo total de ações, porque esse lucro projetado reflete o futuro, é o nosso lucro projetado para o ano inteiro de 2024, o ano exercício fiscal. Dividindo o nosso lucro projetado pelo nosso total de ações, chegamos num lucro por ação de R$ 6,69. Dividindo a cotação de hoje de 28,41 por R$ 6,69, se no ano exercício 2024, quando encerrar o ano, ele chegar naquele lucro, a pessoa que comprou na cotação de hoje equivale a ter um PL ajustado de 4,24, ou seja, um PL muito baixo em relação às suas médias, em relação aos demais bancos e em relação à média do Ibovespa. Então o lucro tende a crescer mais em relação ao seu preço porque temos um decréscimo no PL, ou seja, uma assimetria, levando em conta também que o dividendo tem a tendência de se manter num bom nível ainda, e a relação do preço sobre valor patrimonial é abaixo de 1. Em questão de dívidas, bancos não têm, então já acaba também passando no primeiro requisito. No ROI e no ROIC costuma manter bons níveis e está, digamos que com sua eficiência máxima em relação aos últimos anos. Vem entregando bons indicadores de eficiência. Também tem um bom crescimento de lucros, o seu preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 e o seu PL decrescente. Também estando, claro, abaixo do preço teto, que estipulamos 10% para poder comprar o banco. O dividendo projetado seria 3,01 com 45% de payout. Então teríamos R$ 30 de preço teto. Essa seria a primeira ação que passou no requisito. A segunda ação seria a Engie, uma empresa de energia que, se você olhar aqui embaixo, não deu um resultado tão satisfatório nos últimos anos. Mas por que isso? Se você for pegar o PL, que justamente é o indicador que estamos batendo na tecla, estava muito alto. Hoje está em 8,24. Quem comprou em 2019 pagou 17 vezes lucro. Hoje está 8 vezes lucro, é o seu menor patamar desde os últimos 10 anos. Sendo que seus indicadores de eficiência de ROIC e de ROI estão muito bons, estão com uma boa eficiência nas alturas, bem acima do que estipulamos, um bom crescimento de lucros, o seu preço em relação ao seu patrimônio, ou seja, preço sobre valor patrimonial, está nos seus menores patamares também nos últimos anos. A empresa tem um payout saudável, uma boa margem, está entregando crescimento de lucros bem nítidos. E se você fizer o paralelo, a pessoa que comprou em 2019 pagando 17 vezes lucro é a mesma coisa que ter comprado no dia de hoje a R$ 88,00 em vez de R$ 44. Isso, claro, em relação ao lucro daquela época. E a Engie acaba passando também no nosso requisito, com o nosso lucro de 4,6 bilhões e 60% de payout, um payout ainda bem modesto para uma elétrica. Temos um preço teto de R$ 48,00. Tem 9% de margem para receber esse dividendo de 7%. O nosso dividendo projetado seria 3,38. Dividindo por 0,6 para chegar no lucro por ação, chegamos em 5,63. A média de PL da Engie é 13,6 vezes o seu lucro. Então, a empresa que não teve muitas distorções, realmente acaba sendo uma média bem assertiva. Então, se pegarmos nosso lucro projetado, multiplicar por 13,6, chegamos que com base na sua média de preço em relação ao seu lucro, deveria custar R$ 76,00. Então, de fato, uma simetria, empresa com bons indicadores de eficiência, uma dívida ainda saudável de 2 vezes EBITDA. Naturalmente, é uma empresa que tem uma dívida um pouquinho mais alta, mas bem tranquila, nada muito fora do normal. A empresa vem entregando resultados excelentes de crescimento de lucro em relação ao seu PL e o preço teto também tem margem, então também passou no requisito. A outra empresa da lista também é uma empresa de energia que é de característica ser negociada num preço muito alto em relação ao seu lucro, porém não o que está acontecendo hoje. A empresa não conseguiu entregar um resultado tão alto em 5 em 10 anos porque justamente o seu PL estava muito alto, estava custando 30 vezes lucro, 20 vezes lucro e só começou de fato a ficar barata a partir de 2021. Chegando a 6, 7 vezes lucro. A empresa também tem um bom ROI e um bom ROIC, seja no seu ROI atual, seja nas suas médias. A mesma coisa para o seu ROIC. Consegue ter uma dívida também bem tranquila,
acaba sendo o menor patamar desde 2014, um bom crescimento de lucros. E é o mesmo esquema, a pessoa que comprou há 5 e 10 anos atrás pegou uma janela de preços muito alta, acabou comprando a 22 vezes lucro, hoje está 7 vezes lucro, é muito mais barata. E olhando para o nosso preço teto, com 5,6 bilhões de lucro projetado e 60% de payout, teríamos margem ainda para receber 8% de dividendos, 7% de margem. Então o preço teto tem margem e ao mesmo tempo ela está num PL de 7 vezes lucro, que é muito abaixo da média. Então comprando num PL baixo, conseguimos garantir um dividendo satisfatório. E também, claro, margem de segurança, além de potencial de crescimento. E a outra empresa desta lista seria a Copasa, uma empresa também do ramo muito perene de saneamento. Uma empresa que é negociada um PL mais baixo por ser estatal, assim como o Banco do Brasil, e entregando um dividendo bem alto e dividendo extraordinário. Então o que acontece? Esse dividendo é extraordinário, mas é recorrente por causa da sua política de dividendos. Na sua política, ela tem como 50% um payout saudável e depois, o que ultrapassar a sua reserva legal de 20% do capital social, ela pode distribuir. Por isso que acaba distribuindo esse payout mais alto, esse dividendo mais alto, que entre aspas é extraordinário, mas é bem recorrente. É de costume em vários anos ela distribuir esse dividendo. Então o que temos é que a empresa deu um bom resultado em 2 anos, em 1 ano, em 5 anos e em 10 anos, mesmo sendo uma empresa estatal que teoricamente tem um crescimento mais baixo, por ser também um setor muito perene, um setor mais consolidado. Então a empresa está sendo negociada num PL bem atrativo a partir de 2022, estava nos anos anteriores 10 vezes lucro, 13 vezes lucro, então também tem desconto em relação à sua média, mas foi distorcida por causa de 2015. Comparado a anos anteriores, tem esse certo desconto. E em relação também ao preço teto, estipulando 50% de payout, sendo bem modesto, não considerando dividendos extraordinários, teríamos margem para 8%, mas claro, com os dividendos extraordinários, poderia receber 10, 12% tranquilamente. A empresa vem mantendo um bom ROI e um ROIC satisfatório, acabou elevando nos últimos anos a mesma coisa para o seu ROIC. A sua dívida acaba sendo também bem tranquila por enquanto, 1,5 vezes seu lucro operacional anual. A empresa vem entregando um bom crescimento de lucros, tem uma margem muito boa e um payout mais alto por causa desse dividendo extraordinário. Então, de certa forma, por ter esse desconto de ser estatal, você consegue receber um dividendo maior e ao mesmo tempo uma empresa muito perene que paga várias vezes no ano. E como o nosso requisito é estar abaixo do preço teto, temos aqui a WIS, uma empresa menor, uma empresa do ramo de seguros que não deixa de ser perene. É uma empresa que está sendo negociada a 5 vezes lucro e acaba tendo margem, claro, no preço teto. Uma empresa que não deu um bom resultado em 5 anos, que é quando foi lançada, porque justamente estava num PL muito alto. Foi lançada a quase 10 vezes lucro, ou seja, na sua precificação de hoje, é como se fosse você comprar na metade do preço daquela época. Ela consegue ter um bom ROI e um bom ROIC, uma margem líquida satisfatória, um payout na baixa, um payout modesto. Então, por se tratar de um setor muito perene, pode aumentar facilmente o payout e aumentar o dividendo de forma bem insignificante. E é uma empresa que praticamente não tem dívidas também, não terá problemas com isso. Claro que passou por alguns problemas de encerramento de contrato com a Caixa, mas acabou conseguindo novos contratos com o Banco Inter e outros bancos. Então, claro que a empresa tem sua peculiaridade. Acaba sendo uma empresa pequena, de nem 1 bilhão de valor de mercado, mas um setor muito perene, tem 100% de tag along, um bom free float e uma boa liquidez. Tem os seus riscos, porém, acaba compensando por causa desse crescimento maior. Então, de fato, a WIS, com o nosso lucro de 250 milhões projetados, teríamos 28% para 8% de margem de segurança. Se estipulássemos 9%, teria 13% de margem e para 10%, 2% de margem. Então, é uma empresa que pode proporcionar um bom dividendo pela frente. Então, vocês viram que todas as empresas têm um PL atrativo em relação às suas médias e em relação ao Ibovespa, está abaixo da média geral do Ibovespa, acaba tendo ROI e ROIC satisfatórios. Claro que às vezes podem não ter dado um bom retorno nos últimos 5 ou 10 anos por causa da precificação, estavam muito caras, mas não deixam de ser boas empresas. O próprio Warren Buffett fala que não adianta comprar boas empresas e pagar caro nelas. Então essas empresas conseguem entregar um dividendo satisfatório, claro que oscilam um ano ou outro, mas no geral uma boa média e acabam também tendo dividendos mais previsíveis por causa dos seus setores. E ao mesmo tempo, claro, por ter as suas dívidas menores em relação ao seu EBITDA. Então são dívidas mais controladas, não acabam precisando cortar os dividendos de forma brusca para quitar dívidas. E eu acabei montando também um cronograma de pagamento com essas ações. Em janeiro temos a Engie pagando um dividendo, em março temos o Banco do Brasil, aí maio e junho bons dividendos da CPFL, do Banco do Brasil, da Copasa e da WIS. Em julho temos a Engie também, em agosto o Banco do Brasil
e também a Copasa, em setembro o Banco do Brasil e em novembro 4 pagamentos, CPFL, Banco do Brasil, Copasa e o IS. Aí em dezembro a única empresa que não paga seria a Copasa. Eu tirei essas informações do site Investidor 10, claro que alguns meses ou outro pode oscilar. E outra, não é problema você ficar sem receber dividendo um mês ou outro, já que você não está vivendo de dividendos. O que importa é o retorno total ao acionista. Dividendos, valorização e crescimento da empresa no longo prazo. Dividendos mensais é uma ilusão que te faz comprar ativos ruins simplesmente pelo dividendo. E obviamente também que o ideal é você fazer o aporte inteligente. Se hoje, digamos que a WIS tem mais margem, eu foco meu aporte na WIS. Aí depois ela sobe, fica cara, ou então cai lucros e eu reduzo meu preço teto. E posteriormente o Banco do Brasil fica mais barato. Aí eu vou e aporto o Banco do Brasil. Então eu vou fazendo esse rodízio inteligente, otimizando meu aporte. Então vocês viram que tem alguns critérios essenciais para selecionar boas empresas e não para por aí. Claro que o ideal é fazer uma análise muito mais completa, entender vários outros indicadores, entender as suas perspectivas, analisar resultados, mas já dá para ter uma boa noção simplesmente com esses 3 critérios. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema. Você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.